Ok, então vamos iniciar. Bom dia, boa tarde, né, a todas, todos e todas que estão aqui nos assistindo. Estamos iniciando esse webinar sobre experiências exitosas no desenvolvimento da adesão ao tratamento da tuberculose. Esse é um webinar que faz parte de um ciclo de webinars que estamos promovendo em alusão ao mês, né, da tuberculose, ao Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, que é dia 24 de março, e a nossa Semana Nacional de Mobilização e Luta contra a Tuberculose, que se dá durante a semana de 20 a 24 de março, e esse é o nosso primeiro webinar que vai dar início a essa série de eventos, de atividades que vamos fazer em alusão aí ao mês da tuberculose. Eu sou Tieme, sou consultora técnica aqui da Coordenação Geral de Vigilância da Tuberculose, das micoses endêmicas e das micobactérias não tuberculosas. Estamos no departamento, né, de HIV/AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis, aqui no Ministério da Saúde, e hoje contamos com a participação de convidados muito especiais, que vão estar aqui comigo na moderação desse webinar, e também dos nossos palestrantes, que são pessoas que trabalham com tuberculose nos serviços, na ponta, e que têm aqui hoje, né, as suas histórias, o seu trabalho visibilizado como experiências exitosas. Queria só dar um contexto inicial, antes de apresentar, né, as pessoas que estão acompanhando aqui a gente, que essas experiências exitosas que estão sendo compartilhadas hoje, elas foram selecionadas por meio de uma chamada pública, que a gente lançou em novembro do ano passado, com o propósito de divulgar iniciativas e inspirar a operacionalização do nosso Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública. Ao todo, a gente recebeu 61 inscrições de experiências de todo o país, tanto de serviços de saúde, quanto de coordenações estaduais e municipais da TB, quanto de organizações da sociedade civil, ativistas, e também de instituições de pesquisa, né? Muitos parceiros aí na luta contra a tuberculose. E foram selecionadas por um comitê de avaliação por pessoas aqui do Ministério da Saúde, por colaboradores externos, foram selecionadas as 15 melhores experiências, né, com a maior pontuação, com representatividade das 5 regiões do país, e estamos aqui promovendo esse ciclo de webinars para poder mostrar e compartilhar essas histórias. Então, hoje nós vamos ter histórias do Rio Grande do Sul, do Hospital Partenon, com Caetano Cremonini, que está aqui também já presente, pessoal do Paraná, a Bárbara, e a equipe aí toda, né, do Serviço de Epidemiologia do Distrito Sanitário de Santa Felicidade, e também de Minas Gerais, da cidade, né, bela cidade de Belo Horizonte, com o Pedro Navarro, da Coordenação Municipal de lá. Vou também passar a palavra aqui para a Gabriela Magnabosco, uma grande parceira aqui do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, que é enfermeira, está atuando como docente da Universidade Estadual de Maringá, já foi consultora técnica aqui na coordenação e já trabalha também há muito tempo com esses aspectos relacionados à tuberculose, à co-infecção TB/HIV e às redes de atenção à saúde. Nós convidamos a Gabriela para ser moderadora aqui junto com a gente, para poder nos ajudar também na discussão dessas experiências, e aí vou passar um pouquinho a palavra para ela poder se apresentar e fazer alguns comentários iniciais antes da gente passar para as apresentações. Gabriela, um prazer, muito obrigada de participar aqui com a gente desse webinar. Boa tarde, Tieme, boa tarde a todos. O prazer é meu, é sempre uma honra, uma alegria imensa estar, né, com vocês aí da CGTN agora, e também com todas aquelas pessoas que estão envolvidas no controle da tuberculose, no cuidado, na assistência, na gestão, na vigilância, na busca aí, né, pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública. Então, para mim, é uma honra estar aqui. É muito bom a gente ter contato com experiências exitosas e de pessoas que estão trabalhando diretamente com as ações que a gente sempre tenta elaborar e planejar, pensando nessa complexidade que é o país e também nessa complexidade que é o controle da tuberculose, por envolver vários aspectos, né? Não só os aspectos inerentes às pessoas, mas a organização dos serviços, a inserção social, ao contexto cultural, comportamental, questões relativas aos serviços e aos sistemas de saúde. Então, a gente sabe que a TB tem essa complexidade, né, por ter todos esses aspectos aí, e isso exige muito, tanto dos profissionais, quanto dos serviços, quanto da população e da comunidade como um todo. Então, quando a gente observa experiências exitosas e pessoas que estão buscando fazer a diferença, isso é muito bonito, isso nos faz bem, isso faz bem para a saúde pública,
E então a gente fica contente em contribuir e estar podendo discutir um pouco essas ações. Gostaria de parabenizar a coordenação, o Ministério da Saúde, por promover, né, esse compilado aí de contribuições, por promover essa chamada, esse edital, para que todos tenham aí a possibilidade de dar visibilidade ao que está sendo feito. A gente sabe que, a partir do momento em que a gente desenvolve ações de saúde, essas ações são exemplo, então isso é importante que seja visibilizado, e a gente sabe que é uma dificuldade muito grande num país tão diverso e continental, que essas experiências sejam compartilhadas. E aí, quando tem-se uma iniciativa do Ministério da Saúde fazendo essa promoção, isso é muito bom. Então, para quem está na academia, para quem está na gestão, para quem está direto ali na ponta, conhecer essas estratégias, entender como elas aconteceram, adaptá-las aos seus contextos. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguindo, passo a passo, né, caminhar aí na busca pela eliminação da tuberculose, todos juntos, né? Então, muito boa, excelente a iniciativa. Acho que a gente está aqui para discutir alguns pontos, e especificamente com relação à adesão. Historicamente, a gente tem aí, né, o lema de diagnosticar, buscar diagnosticar e tratar essas pessoas com tuberculose para quebrar a cadeia de transmissão, por ser aí uma doença de transmissão aérea, né, uma doença infecto-contagiosa transmissível, mas a gente tem percebido que a adesão ao tratamento é o coração desse manejo, porque uma vez que a gente não consegue promover essa adesão ao tratamento, a gente acaba, né, tendo outros desafios com relação a essa manutenção da cadeia de transmissão, mas também com relação ao cuidado integral, a intersetorialidade, que é extremamente importante, né? Então, não só para a TB, como para todas as ações que a gente busca promover em saúde. E aí a gente tem a tuberculose trazendo, né, como um exemplo muito claro de como a gente consegue implementar os princípios e diretrizes do SUS no cuidado a essas pessoas, exatamente por envolver todos esses essa complexidade. E aí a adesão ao tratamento representa muito isso, né? Esse cuidado integral, esses pontos de atenção integrados, os profissionais em equipe articulados, o governo federal com o estadual, com a academia e serviços de saúde. Então, acredito que vai ser uma tarde de bastante troca e de muita contribuição para o SUS, para os profissionais e para o controle da tuberculose como um todo. Desejo uma excelente apresentação e um debate posterior também. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Alguns recados para quem está nos assistindo. Vocês conseguem ter acesso aos certificados e também às apresentações que vão ser feitas aqui ao final do dia pela própria plataforma que vocês logaram, que é webinar.aix.gov.br. Vocês podem acessar lá no menu o item Meus Eventos Anteriores, e vocês conseguem acessar os certificados das apresentações. E a gravação desse webinar vai estar disponível em breve no YouTube do Ministério da Saúde. A gente vai, vou chamar o primeiro palestrante, a gente vai fazer as apresentações em sequência. Vocês que estão assistindo podem enviar dúvidas, comentários pelo chat, e ao final das 3 apresentações a gente faz uma rodada, né, de discussão, de comentários, de debate. Então a gente vai começar com o Caetano, que está lá, né, no Rio Grande do Sul, no Hospital Sanatório Partenon. Caetano, se você pudesse se apresentar e iniciar a sua apresentação. É um prazer ter vocês aqui, todo mundo aí do Hospital Sanatório Partenon, grandes parceiros também aí na assistência à pessoa com tuberculose. Passo a palavra para você e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Caetano Brown Cremonini, eu sou servidor aqui da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, né, e trabalho no Sanatório Partenon, né, sou uma das pessoas que está envolvida na experiência que a gente vai apresentar aqui, que é a experiência do TB ampliado. Então, eu vou compartilhar aqui e gostaria de agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui apresentando essa experiência que a gente tem desenvolvido, né, que é o tratamento diretamente observado ampliado. Queria destacar primeiro que essa é uma experiência coletiva de trabalho, né, que vem sendo desenvolvida. Então, por razões, né, de organização da equipe, hoje sou eu que estou apresentando, mas isso é uma experiência coletiva que vem sendo desenvolvida e trabalhada aqui.
E como o próprio nome da experiência indica, né, ela se organiza ao redor, né, do tratamento diretamente observado, né. Então, primeiro, eu queria lembrar que o tratamento diretamente observado, o TDO, ele é considerado a principal ação de apoio e de monitoramento do tratamento de pessoas com tuberculose, né, pelo Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose. Então, inicialmente, contextualizando um pouquinho, né, a gente está falando aqui, né, do Hospital Sanatório Partenon, né, que é referência estadual para o tratamento de tuberculose, né, e que desempenha a função de retaguarda assistencial do Programa Estadual de Combate à Tuberculose no Rio Grande do Sul. O Sanatório Partenon, ele conta, né, com um ambulatório de tisiologia, né, que é referência para o diagnóstico e tratamento de casos de tuberculose e droga resistente. Ele conta com uma internação de longa permanência para tratamento de pessoas com dificuldades de adesão, em geral, por questões psicossociais. Ele conta com serviços ambulatoriais para testagem, aconselhamento e tratamento em HIV/AIDS. E conforme eu vou mostrar, a experiência do TDO ampliado, ela carrega um pouquinho de diferentes inquietações, diferentes dilemas que chegam nesses diferentes serviços, né? Essa experiência ela foi iniciada em janeiro de 2021 e ela ainda está em andamento. Então, essa experiência vem sendo desenvolvida em Porto Alegre, né, e mais especificamente a gente está na Coordenadoria Leste, que é o território com o maior número de casos de tuberculose e de co-infecção TB/HIV da cidade, né, do município de Porto Alegre. E conforme indicam os últimos boletins epidemiológicos, né, o estado do Rio Grande do Sul ele permanece como um dos estados com alta carga de tuberculose e de co-infecção TB/HIV no cenário nacional. Então, é daqui que a gente está falando. Apresento agora, né, os destaques da experiência que foram elencados, né, pela equipe do Ministério que está em contato com a gente nessas últimas semanas, né. Então, primeiramente, a atuação multidisciplinar e a longitudinalidade do cuidado na rede de saúde. Isso vai ficar mais claro à medida que a apresentação for avançando, né, mas queria destacar que quando a gente fala em longitudinalidade, a gente trabalha com pessoas que, em geral, acabam tendo tratamentos por vezes muito fragmentados, muito estáveis, né? E uma vez que nossa equipe aqui do TDO ampliado assume o caso, a gente acompanha até o fim, mesmo que eventualmente, né, até seu desfecho, mesmo que eventualmente esse usuário não esteja por algum período fazendo o tratamento medicamentoso conosco, né? Então a gente se responsabiliza pelo caso até o fim. O monitoramento da agenda, o segundo destaque, monitoramento da agenda do usuário, possibilitando o cuidado compartilhado, né? Então, na verdade, a nossa equipe ela monitora a agenda do usuário e seus compromissos com diversos serviços de saúde e também de assistência social, buscando fazer com que o vínculo que é estabelecido conosco para o tratamento da tuberculose sirva também no sentido do sujeito encaminhar outras questões de sua vida, né, no sentido de um ganho de autonomia e de autocuidado. E, por fim, a articulação com equipamentos da assistência social, que é extremamente necessário na população que é atendida, né, pela nossa experiência. Então, o problema que motivou o desenvolvimento da experiência do TDO ampliado, né? Então, o primeiro tópico que a gente colocou ali, na verdade, é a determinação social da tuberculose, que é algo muito bem documentado já na literatura, né, e que demonstra, né, que pessoas em situação de vulnerabilidade, risco social, e que fazem uso abusivo de álcool e drogas, dentro dos modelos atuais, elas têm maiores dificuldades de adesão, elas adoecem mais por tuberculose, elas têm menores probabilidades de cura, maiores probabilidades de abandono do tratamento e maiores probabilidades de desfechos desfavoráveis, desfechos negativos, né? Somado a isso, tem algo que vem muito da nossa experiência prática aqui no Sanatório Partenon. Então, por um lado, a gente vislumbra aqueles sujeitos que têm muita dificuldade em manter a adesão ao tratamento no modelo ambulatorial. Isso se dá pelas questões sociais que eu, né, citei anteriormente, e, ao mesmo tempo, em geral, eles não conseguem, né, permanecer por muito tempo na internação. Eles não conseguem, por um lado, devido à abstinência de álcool e drogas, e, por outro, também por questões que, né, têm de ser feitas nas ruas, por conflitos que podem surgir entre o grupo de pacientes, né. Somado a isso, tem uma reflexão que é feita pela equipe, que veio desenvolvendo o TDO ampliado, que é sobre o próprio modelo de internação de longa permanência, né, especialmente depois das políticas de saúde pós-reforma psiquiátrica.
Então, a gente se pergunta até que ponto é adequado, é interessante, internações tão longas, né, para um tratamento de uma doença infecto-contagiosa, né, que implica em isolamento, que implica em isolamento do território, de outras demandas da vida desse usuário. E, em geral, essas internações se dão por questões psicossociais. Então, com base nessas 3 questões, né, a gente vislumbrou a necessidade de uma modalidade de atenção que busque dar conta das complexidades clínicas, psíquicas e sociais de pessoas que se encontram em alto risco de abandono do tratamento e, concomitantemente, se mostre de acordo com a atual política de saúde. Então, os objetivos, né, da nossa experiência aqui do TDO ampliado foram, né, então, o objetivo geral foi desenvolver uma modalidade de tratamento diretamente observado, que ofereça atenção interdisciplinar e regular a pessoas em tratamento para tuberculose que se encontram em alto risco de abandono do tratamento, especialmente com infectados TB-HIV. E os objetivos específicos são proporcionar cuidado integral com profissionais de áreas diversas no campo da atenção psicossocial e saúde física, estabelecer vínculo satisfatório de modo a prevenir abandono do tratamento, servir como alternativa intermediária entre tratamento hospitalar e ambulatorial a partir de um modelo norteado pela perspectiva de redução de danos. E aqui eu queria salientar muito, quando a gente fala em redução de danos, é evidente que nós, como trabalhadores da saúde, a gente entende, por exemplo, que o uso prejudicial e o uso abusivo de álcool e outras drogas, ele é uma questão de saúde já a ser encaminhada, a ser tratada. A questão é não vincular o tratamento, né, da tuberculose a uma abstinência, né, do uso dessas substâncias, né. Então, questões de álcool e drogas são acolhidas, são manejadas pela equipe, são também encaminhadas para referência em saúde mental, né, mas a gente simplesmente não vincula isso ao tratamento com tuberculose, né. Isso não é um pré-requisito para que o tratamento seja concluído. E, por fim, desenvolver tecnologias em saúde que possam ser avaliadas, replicadas e adaptadas em outros pontos da rede. Então, as atividades que são desenvolvidas, né, no nosso serviço. Então, inicialmente é feito um acolhimento por membros da equipe multidisciplinar, e a partir desse acolhimento é construído um projeto terapêutico singular, né? Então, a gente apresenta o funcionamento do serviço, a gente tenta, a partir, né, do diálogo, da conversa, entender, se aproximar da realidade desse usuário, e a partir daí é pactuado um projeto terapêutico singular, que vai dizer quantos dias esse usuário vai vir ao serviço, né, se ele vai vir diariamente, ou se ele vai vir 3 vezes, por exemplo, né. Se estabelece também um técnico de referência, que é alguém que é responsável por olhar esse caso, né, com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de aproximação longitudinalmente, e, a partir disso, começa efetivamente o TDO, que é a tomada observada das medicações de tuberculose e também dos outros agravos, né. A gente realiza o monitoramento da agenda, como eu citei previamente, né, então compromissos que esse sujeito vai ter com outro serviço de saúde, de assistência social, e sempre no sentido, né, de um ganho de autonomia, né. Então, como eu falei, é aproveitar o vínculo que é criado com o nosso serviço, né, com o TDO ampliado, para que ele também consiga resgatar outras questões que são importantes na vida dele. A gente realiza a articulação com a rede, então, serviços de atenção primária, serviços de saúde mental, CAPS, e serviços de alta complexidade, quando é necessário algum tipo de internação, por exemplo, bem como com equipamentos da política de assistência social. Ação Rua, CREAS, CRAS. Por fim, a gente tentou construir um espaço acolhedor, com 3 refeições ao dia, com espaço para higiene e com espaço para descanso, e a gente percebeu que isso é uma questão extremamente importante para as pessoas que fazem o tratamento conosco, né? Em geral, são pessoas que têm vidas extremamente agitadas, extremamente instáveis, por vezes extremamente precárias, né? E esse espaço acaba sendo um espaço em que elas podem se organizar em algum período do dia, né? E seja lá o que vão fazer depois, mas esse espaço é importante, é um espaço de descanso, é um espaço para se alimentar, para tomar banho, né? E as 3 refeições, no caso, são café da manhã, almoço e lanche da tarde, são refeições que são fornecidas, né, pelo apoio do Serviço de Nutrição do Hospital Sanatório Partenon. A gente realiza também visita domiciliar sempre em conjunto com a unidade de saúde de referência do usuário. A gente tem organizado visitas domiciliares, normalmente, né, no sentido de resgate de tratamento de pessoas que estão, né, que desaparecem do serviço. A gente ainda tem um plano de fazer a AVD ser uma coisa mais parte, né, da rotina
de todos os usuários acompanhados, mas isso ainda não foi possível. E aqui eu queria salientar, né, quando eu falo sempre em conjunto com a unidade de saúde, o nosso objetivo aqui com o TDO ampliado nunca foi recentralizar o tratamento de tuberculose conosco. Na verdade, o nosso objetivo sempre foi oferecer uma retaguarda, né, aos serviços de saúde que estão com extrema dificuldade com alguns usuários, né, no sentido de adesão. Né? Então, é essa a proposta. E a gente também fornece vale transporte, né, para o deslocamento, para fazer o tratamento. Eu trago algumas imagens aqui, né, do nosso espaço. Então, isso é um espaço de convivência. Eu queria apontar aquele sofazinho, né, aqueles 2 sofazinhos. Né, a gente tem esses 2 e tem outros 2 em uma parte que não está na fotografia. Foram desenvolvidas aqui, né, com o apoio do serviço de manutenção aqui do hospital, e é um espaço de descanso mesmo, então é comum que o usuário venha, às vezes, e durma horas, toma banho, coma e durma horas, sabe, depois passe por um atendimento conosco, e a gente justamente tentou fugir do modelo da maca hospitalar, né, então, para ser outro tipo de proposta. Isso é uma área externa, né, que a gente conta aqui no Sanatório Partenon, que também é do TDO ampliado. Aqui é o espaço onde os usuários fazem as refeições. E aqui, por fim, é um espaço de higiene. Né? Então, vou apresentar brevemente os resultados que nós temos até agora. Então, são 20 casos acompanhados pelo serviço, e desses 20 casos que foram acompanhados desde janeiro de 2021, 16 são co-infectados TB-HIV. É um percentual altíssimo, né, 80%, o que denota muito que é uma realidade muito específica, né, é uma população muito específica que é atendida, né, pelo serviço. Desses 20 casos, nós já tivemos 6 curas, e nós temos 9, né, nesse momento, em TDO regular no nosso serviço. Então, a bem dizer, nós temos 15 casos com desfechos favoráveis ou prognósticos favoráveis. Né? Nós tivemos um óbito, né? Era uma usuária, era uma senhora, que ela chegou conosco, ela tinha já dificuldades de visão e de locomoção. A gente tentou pactuar um cuidado compartilhado com a unidade de saúde, mas, infelizmente, né, a evolução foi ruim. Né? Então, infelizmente, ela faleceu. A gente teve um usuário, né, que começou conosco, mas ele já chegou em mais mau estado e acabou internando em hospital geral, e ele veio a falecer por outras questões de saúde que não a tuberculose. Nós tivemos uma usuária que foi acolhida pelo serviço, mas acabou tendo uma mudança de diagnóstico, então, no fim, ela não tinha tuberculose. Nós tivemos 2 usuários que foram acolhidos pelo TDO ampliado, e a partir, né, do contato com a rede e com eles, se verificou que seria a melhor adesão, né, dessas pessoas nas suas unidades de saúde de referência, pelas questões de deslocamento também. Então, eles estão realizando o TDO, né, nas suas unidades de referência. E, como eu falei, uma vez que chegou para a gente segue monitorando. Então, a gente está em contato com essas unidades até o desfecho do caso. E nós também, é uma coisa que a gente ainda está querendo organizar de maneira mais temática, que é o apoio matricial. Então, nós já fomos acionados por unidade de saúde em 3 casos para fazer atendimentos em conjunto, para fazer pactuações em conjunto e ver qual é o melhor encaminhamento, né, desses casos. Queria trazer agora isso, né, que a nossa experiência pode trazer ao Sistema Único de Saúde. Então, primeiramente, né, a nossa experiência ela se enquadra no primeiro pilar do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como um problema de saúde pública. Esse pilar é prevenção e cuidado integrado centrados na pessoa com tuberculose. Então, ele prevê a adoção de estratégias para acompanhamento no tratamento que sejam capazes de reduzir os desfechos desfavoráveis, bem como o desenvolvimento de ações que favoreçam a adesão. Então, aqui a gente, na verdade, está propondo uma modalidade alternativa de cuidado não hospitalocêntrica direcionada a populações vulneráveis, cujas necessidades o sistema de saúde ainda tem dificuldades para contemplar. Então, a partir de uma estratégia que ela já é reconhecida como sendo de sucesso, que é o TDO, a gente busca construir uma proposta inovadora de cuidado com espaço de acolhimento, descanso, apoio e trabalho em rede. Então, a gente aposta muito nesse vínculo criado entre o usuário, equipe de saúde e espaço terapêutico como estratégia para adesão. Né? E a gente pode dizer assim que essa aposta tem se mostrado frutífera, porque mesmo em casos em que o usuário
tem falhas, ou eventualmente desaparece por algumas semanas, ele acaba retornando ao nosso espaço e a gente consegue retomar o tratamento. Até o momento, a gente não conhece serviços que são pensados nesses moldes no Brasil, e esse modelo ele não está contemplado ainda no Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose. E a gente queria, né, apostar muito na possibilidade de replicação e adaptação em serviços do SUS ou do SUAS, né? Obviamente, né, precisa de algum espaço físico, de uma equipe mínima necessária, né? Então, destaco aqui primeiro os serviços de saúde mental, né, se eles forem apoiados pelos programas municipais de controle da tuberculose, né? Uma vez que esses serviços eles já são pioneiros, né, no trabalho, na perspectiva de redução de danos e no cuidado em liberdade, e eles também são procurados por essa população, né, são extremamente procurados. E outra possibilidade seria desenvolver propostas adaptadas nos equipamentos, né, do Sistema Único de Assistência Social. Então, eu cito aqui Centro Pop e abrigos, né, desde que seja possível, obviamente, o suporte de equipes de saúde. Essa possibilidade ela se justifica porque esses serviços eles são muito procurados, né, por essa população. Inclusive, por exemplo, o Centro Pop é um dos inspiradores do nosso, por exemplo, do nosso espaço, né, quando a gente criou, a gente visitou o Centro Pop também para conhecer. Aqui eu já estou terminando, gente, então, brevemente, como é que funciona mais ou menos o organograma da nossa equipe, né? E eu queria destacar, isso é importante, essa equipe de referência, ela não é uma equipe exclusiva do TDO ampliado. Então, todos esses profissionais que aqui estão listados, eles se dividem entre diferentes serviços do Hospital Sanatório Partenon. Então, nós não temos essa equipe exclusiva, a gente se divide em diferentes frentes, né? O TDO ampliado é mais uma frente que a gente veio desenvolvendo, né? E aqui o apoio que a gente conta com diferentes serviços também do Sanatório Partenon. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade aí da gente apresentar nosso trabalho. Muito obrigada, Caetano, que uma apresentação excelente, é uma experiência também muito qualificada, né, com resultados muito interessantes e um processo muito interessante. Queria só destacar que estamos, né, de olho aqui no chat e temos muitos elogios à equipe aí do Hospital Sanatório Partenon. Então, Marcínia, Nayara, Thaís, Patrícia Sanini, Roseli Freitas, todos colocando aí que baita experiência e que trabalho exemplar é esse do Hospital Sanatório Partenon. A gente vai guardar, né, a questão das perguntas e dos nossos comentários para o final. Vocês que estão aí nos assistindo, coloquem suas perguntas no chat, que a gente está coletando aqui as informações. Se vocês querem saber um pouco mais sobre a experiência, algum detalhe, fiquem à vontade para colocarem as suas perguntas. E aí a gente vai passar, então, para a nossa segunda palestrante, que é a Bárbara. Estou vendo que está ela, né, e a equipe aí também na telinha. Bárbara, bem-vinda a vocês aí da equipe que estão acompanhando também. O trabalho da Bárbara é resgate da atenção da equipe, né, que a Bárbara está aqui representando, né, resgate da atenção para a tuberculose, estratégia de ação, aí diretamente do Paraná. Então, Bárbara, vou passar a palavra para você, gostaria que você se apresentasse, se quiser também apresentar quem está aí com você na sala, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada de vocês participarem aqui desse nosso webinar. Passando então para você. Prazer. Oi, Jamie, obrigada, boa tarde a todos. Então, eu sou a Bárbara, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Eu sou a Bárbara, eu estou na chefia de serviço da epidemiologia, atualmente, no Distrito Sanitário de Santa Felicidade, da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Comigo aqui a minha coordenação, a Caroline, a nossa coordenação do Centro de Epidemiologia de Agravos Crônicos, a Lisa e a Márcia. Estão aqui todos comigo, e fora toda a outra equipe que também participou intensamente nesse trabalho. Eu acho que o Rafael vai passando para mim, né, Rafael? Por favor, então. A nossa experiência exitosa de 2022 teve o título, então, de Resgate da Atenção para a Tuberculose, uma estratégia de ação. Então, para contextualizar aqui onde estamos, então, estamos no estado do Paraná, município de Curitiba, capital. A nossa Secretaria Municipal de Saúde, ela é subdividida, então, em 10 distritos sanitários, que, então, estão desenhados no mapa, e nós somos, então, esse rosinha mais claro, o Distrito Sanitário de Santa Felicidade. Nós temos uma abrangência bem delimitada, e no próximo slide, dá para ver, então, que nossa área de abrangência, então, nós temos 10 unidades básicas de saúde. No próximo, a gente vai ver, então, o problema de 2022. Então, no início do ano, lá em janeiro, a gente fez uma linha do tempo. Em janeiro, como
prática do serviço de epidemiologia, a gente acaba fazendo um levantamento no início do ano dos principais agravos, dos indicadores, e os números de diagnóstico de TB preocuparam a equipe. Nós tínhamos uma queda bem relevante desse número aí no início do ano de 2022. Então, em meados de julho, traçamos um plano de ação para realmente integrar a equipe de saúde, a população, e aí atingir um aumento desse número de diagnóstico de TB. Pode passar. A nossa proposta, então, inicialmente foi uma gincana de cartazes, algo simples, prático, de baixo custo, com o objetivo geral de resgatar a atenção das equipes de saúde para a tuberculose e também recuperar o olhar para a TB para além do Covid, né? Então, nós vínhamos de um período de pandemia, aí 2020, 2021, e as equipes de saúde estavam totalmente voltadas para o combate da Covid-19. Então, todo paciente sintomático respiratório que adentrava a unidade de saúde, a primeira coisa que se pensava era, vamos testar Covid, vamos investigar Covid, né? Então, nós precisávamos realmente resgatar a atenção para a tuberculose. Além disso, incluir também as equipes de saúde na construção de estratégias de incentivo à população sintomática respiratória para procurar o serviço de saúde oportunamente. Né? Nesse processo de construção também, as equipes iriam resgatar e relembrar o fluxo da TB, né? Os sinais e sintomas que podem ter ficado aí um pouco esquecidos, tratamento, os testes, enfim. Pode passar. Então, nós tivemos uma adesão bem grande das equipes, foi bem surpreendente, tá? Vale destacar que nós informamos também, em princípio, que faríamos uma premiação ao final, então, de fato, isso certamente deve ter incentivado e motivado as equipes a participarem ainda mais, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui, porque ficaria um pouco extenso mostrar todos os trabalhos, mas esse, por exemplo, foi um painel feito pela Unidade de Saúde Butiatuvinha, no qual eles fizeram um pulmão de crochê. Então, era algo que realmente chamava muita atenção, e essa era a ideia, realmente. Os trabalhos, eles ficaram fixados na entrada de cada unidade, e a ideia era justamente que quando o paciente entrasse, aquilo chamaria atenção, e ele ia, então, visualizar a informação que a gente estava querendo transmitir. No próximo, tem mais alguns exemplos. Ali outro pulmão feito com elementos naturais, folhas, flores, galhos, que foi bastante criativo e foi bastante elogiado. Um cartaz simples, né, numa cartolina, mas que mostrou toda uma informação importante ali com os emojis, com os sintomas, né, clássicos da TB, que é gratuito, o teste é gratuito, é rápido, então era uma forma também de mostrar isso para o paciente que adentrasse a unidade. Tem outros exemplos no próximo. Um painel de molduras, com bastante informação, cada moldura dessa tinha uma curiosidade, uma informação importante para o usuário, e chama atenção para o primeiro ali, que era para que serve o potinho, né? Então, aquele potinho para coleta do escarro, então vamos desmistificar isso, para que serve? Então, era mais informação para o usuário. E outro era esse do lado ali, é um painel que acabou se destacando por uma inovação, né? A equipe, pode passar para mim? A equipe criou um QR Code, e aí você acessando o QR Code com o celular, acessa então um formulário online com informações de prevenção, teste, diagnóstico, tratamento da tuberculose, então o paciente acaba tendo literalmente a informação na palma da mão, né? E aí todo um questionário sobre a tuberculose, que permitiria posteriormente um acesso da equipe de saúde a visualizar, né, o perfil dessa população, quais são, uma população sintomática, com suspeita. Então, realmente foi um trabalho que ficou em destaque por essa inovação e tecnologia, que inclusive é um dos pilares da nossa Secretaria Municipal de Saúde, que é justamente fazer a tecnologia aliada à saúde, né? Já visto aí um aplicativo, Saúde Já Curitiba, que facilita muito a vida do cidadão com questões da saúde, então esse trabalho realmente mereceu um destaque interessante nesse sentido. Pode passar, por favor. E aí nós tivemos todo o apoio e incentivo da Secretaria Municipal de Saúde, do Centro de Epidemiologia, né, das coordenações que estão até conosco aqui. O pessoal da coordenação veio até o Distrito Sanitário, fizemos visitas a todas as 10 unidades de saúde para, além de prestigiar todos os trabalhos, mas também analisar e visualizar, né, todo o trabalho desenvolvido.
era difícil premiar apenas um ou dois, porque realmente todos foram muito criativos, né, e se dedicaram realmente na proposta. Então, a ideia foi certificar, né, a Secretaria realizou, eles mesmos elaboraram um certificado de participação, parabenizando todas as equipes e premiando de alguma forma de acordo com categorias, né, de acordo com como aquele trabalho se destacou em alguma particularidade, né, então, em tecnologia, no quesito linguagem, inovação, criatividade, comunicação, então todas as unidades foram prestigiadas e vencedoras em alguma categoria. No próximo tem outro exemplo, teve até a Unidade de Saúde Pinheiros, que está no slide, eles fizeram um painel com animes, que são personagens bem populares hoje em dia da população mais jovem, né? Então, assim, realmente que não é uma população livre da doença. Então, foram bem criativos mesmo. No próximo, a Secretaria, então, a gente precisava também avaliar, então, o que de fato isso impactou, né, nos nossos indicadores, além de toda a criatividade das equipes. E aí os números mostraram, né, pela GAL, pelo gerenciador ambiental de laboratório, a gente conseguiu verificar, então, traçamos os indicadores pré-intervenção e pós-intervenção para ver se realmente houve algum impacto. E aí os números mostraram, no total do nosso distrito, né, das nossas 10 unidades, nós tivemos um aumento de 52% de testagem, de testes rápidos para TB, quando comparado, né, no momento pré e pós a intervenção. Das nossas 10 unidades, 8 tiveram um aumento bastante significativo, a gente destaca aqui a unidade Orleans, que teve um aumento de 300%, Bom Pastor de 233%, mas chama atenção aqui para outras duas, né, que vocês devem observar aqui, que realmente foram no sentido contrário e tiveram uma queda nessa testagem. E aí a gente faz uma avaliação interna aqui e a gente pode atribuir alguns fatores específicos aí de cada situação. A unidade de Campina do Siqueira, ela teve uma queda expressiva nessa testagem, mas a gente vale destacar que é uma unidade de saúde um pouco diferente, um perfil um pouco diferente das demais, né? Ela abrange uma população muito grande de usuários, e grande parte desses usuários, eles são da saúde suplementar, então, muitas vezes podem aparecer na unidade já com um diagnóstico definido, então é um perfil um pouquinho diferente também das outras. E a outra unidade, União das Vilas, também não mostrou um aumento nesse período especificamente, nesse curto intervalo de tempo em que fizemos a avaliação, talvez porque é uma unidade pequena e faltou público para isso, né? A gente consegue verificar agora com os relatórios atuais que realmente houve uma melhora e eles realmente incrementaram de forma significativa também as testagens para teste rápido da TB. No próximo slide, a gente mostra um gráfico só para conseguir visualizar, né, de forma mais fácil essa diferença aí ao longo dos anos. Então, em 2019, nós tínhamos um pico aí de testagem de TB, tendo uma queda expressiva aí nos anos de pandemia, 2020, 2021, e aí em 2022 que a gente teve que colocar algo em prática para poder recuperar e melhorar esses indicadores, né? Então, mostra que realmente a gente conseguiu alcançar o objetivo inicial, que era ampliar, né, a coleta, o diagnóstico, o que inicialmente poderia parecer o indicador, nós temos poucos pacientes doentes, né, mas na verdade mostrava uma falha na detecção desses pacientes, no diagnóstico precoce, e aí o objetivo a gente alcançou. As considerações, então, do projeto foi que ele apresentou, então, uma descrição precisa do problema, implementou uma solução replicável de baixo custo, e em pouco tempo percebeu a melhora dos indicadores operacionais. Nós aqui da epidemiologia estamos em constante vigilância nesse sentido, já temos estratégias em andamento para os próximos meses, para tentar justamente melhorar ainda mais, avançar ainda mais nesses indicadores, e manter também os indicadores de taxa de abandono. Desde 2020 nós temos 0% de abandono, então é uma constante vigilância mesmo do serviço. Agradeço a todos a atenção, a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho e fico à disposição. Obrigada. Obrigada,
Bárbara e todos aí da equipe que estão acompanhando. Também estamos recebendo muitos elogios aqui, né? A experiência, o pessoal está colocando aqui seus comentários no chat, então, Flávia Saboia, Gilca Souza, Gabriela Barreto, colocando aí que é uma inspiração esse trabalho, um trabalho muito criativo, e parabenizando aí o trabalho da equipe. Temos aqui também alguns comentários, né? A gente tem o pessoal do Comitê né, de Controle da Tuberculose do Rio Grande do Sul, a Neuza Heiselmann, que também fez um elogio aí para a equipe do Partenon, está também acompanhando aqui essas experiências, e já estamos começando a receber também aqui algumas perguntas. Que bom, feliz para a gente poder, né? Gabriela também já me avisou que tem várias perguntas também para poder fazer aí para vocês. Obrigada, então, Bárbara. A gente vai passar agora para o Pedro. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Para o Pedro, que está em Belo Horizonte, né? Essa cidade tão bonita, né? Todos aqui, muito bom, né? Falar com pessoas de diferentes cantos aqui do país, a gente que está aqui bem no centro, né? Aqui em Brasília. Pedro também já é um parceiro conhecido aqui da coordenação, coordenador, né, junto com mais algumas pessoas, né, da equipe do Programa Municipal de Controle da Tuberculose de Belo Horizonte, e vai apresentar para a gente uma experiência, né, que foi intitulada como Vigilância do Cuidado, Estratégia para Mitigação dos Fatores de Risco para Abandono e Fortalecimento da Adesão ao Tratamento das Pessoas com Tuberculose, com ênfase em populações mais vulneráveis. Um trabalho que já está bem consolidado lá em Belo Horizonte, né, Pedro? Vou passar a palavra para você, pedir para você se apresentar aí para o nosso público e te deixar aí para poder conhecer um pouquinho mais dessa experiência exitosa. A palavra está contigo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tieme, obrigado aí. Bom te rever. Aguardando uma visita em BH. Gabriela, cumprimentar o Caetano, a Bárbara, né? E vocês aí que nos escutam aí nesse momento. Agradecer aí pela oportunidade. Vou aqui compartilhando aqui a tela, assim que aparecer, por favor, vocês me sinalizem, mas meu nome é Pedro, como disse a Tieme, eu sou médico aqui da coordenação do Programa Municipal de Controle da Tuberculose de BH. Como disse os demais colegas, esse slide aqui com os autores aí dessa experiência retrata muito bem o desafio que é a TB, né? A tuberculose. E certamente o nosso trabalho não é diferente, é um trabalho construído aí a várias mãos, né? A gente gostaria de destacar nesse momento aqui uma participação assim muito forte de uma parceria assim a longo tempo que nós temos com a UFMG, Grupo de Pesquisa em Micobactérias, aí capitaneado pela querida professora Silvana Espíndola, também a turma da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, representado aqui pela Maíra, cumprimentar os colegas aí da Prefeitura de Belo Horizonte, que nos assistem também, prestigiando esse momento, em especial da Gerência de Epidemiologia e Informação Estratégica da capital, e também, não poderia deixar de mencionar, a turma do Comitê Mineiro para o Controle Social da TB, que estão reunidos nesse momento lá na cidade administrativa, né, e prestigiando também essa webinar. Bom, como introdução básica, né, aquilo que foi reforçado pelos demais colegas, né, a tuberculose não é só uma doença infecto-contagiosa de caráter crônico, né, mas ela vem aí carregada de, né, por profundos determinantes sociais, ela possui raízes sociais muito bem consolidadas, em diversos cenários. A gente sabe que a tuberculose ela é considerada, né, um marcador de qualidade de vida da população. Geralmente ela se incide mais em locais, né, onde, né, realmente as condições de vida, infelizmente, são menos favorecidas. A baixa adesão do tratamento, aí, o abandono do tratamento é considerado um dos principais fatores para o controle da tuberculose globalmente. E o manejo adequado das condições crônicas de saúde impõe a necessidade de nós estratificarmos os casos de TB, para que eles recebam uma atenção diferenciada. E aqui já é interessante nós compartilharmos um conceito, que esse processo de estratificação da população, ele é central, ele é cerne nos modelos de cuidado, de atenção à saúde ao redor do mundo, porque isso permite que a gente identifique pessoas, né, e grupos ali com necessidades de saúde semelhantes que devem ser atendidos por tecnologias, por recursos, né, por intervenções específicas. E o cuidado das populações mais vulneráveis, ela demanda atividades colaborativas entre diferentes setores.
seja ou intersetoriais, né? Isso é muito importante, os colegas médicos, enfermeiros que nos escutam, né? Nem sempre nós vamos ter ali todas as ferramentas na nossa mão, né? Talvez necessárias para promover um cuidado de maior excelência, né? Um cuidado na essência da palavra, né? Que essas pessoas precisam. Bom, nossa experiência aqui aconteceu em BH, esse cenário lindo, né, Tiane, em sua homenagem, mas não posso deixar de destacar aqui o pão de queijo, o feijão tropeiro, mas mostrar aqui, olha, que no cerne da cidade, o que está pulsando aqui, né, é o nosso símbolo do Clube Atlético Mineiro, a turma está feliz, porque o Galo ganhou ontem, vamos esperar que continue assim, né? Belo Horizonte, que tem uma população de 2,5 milhões de habitantes, aproximadamente, são 152 centros de saúde, unidades básicas de saúde, né, que acolhem aí quase 600 equipes de saúde da família, lembrando que Belo Horizonte foi uma das cidades, uma das grandes cidades do país, pioneiras na implantação da estratégia de saúde da família, né? Então, tudo que é feito do ponto de vista de gestão, concebido como política pública, passa por essa conceituação, né? E, inclusive, o programa de controle de tuberculose na cidade não é diferente, né? As ações são muito descentralizadas. E isso traz potencialidades, mas grandes desafios também, né? Mas no ano, né, que nós começamos esse projeto, foi em abril de 2016, ele continua até hoje, sendo que no ano passado, um único indicador aqui, só para contextualizarmos a cidade, tivemos aproximadamente aí 1.000 casos, com mais exatidão, 967 casos de TB notificados na capital. Bom, essa aqui é um dos trechos aqui sinalizados pela equipe aí do CGTM, do Ministério, a respeito dessa experiência que estamos compartilhando, que foi a elaboração de um instrumento de estratificação de risco das pessoas com TB e contar um pouco dessa incorporação na vigilância do município, né, na assistência também, né, como é que isso ocorreu e ainda está vigente. Essa apresentação, a gente fez um recorte para adaptar aí nos 15 minutos, né, desafiadores, e aí vamos centralizar um pouco a nossa fala nesse instrumento de estratificação, né, como que ele funciona, qual que é a dinâmica de atuação dele. Mas antes disso, né, não podíamos deixar de mostrar assim, um ranking que para nós não era motivo de orgulho, né? E no ano de 2009, esse aqui foi um slide de uma apresentação padrão aí do hoje CGTM, do antigo PNCT, né, em março de 2012, onde mostrava que Belo Horizonte ocupava ali entre as capitais do país, né, como um destaque na maior taxa de abandono do tratamento dos casos novos, né, do Brasil. Isso aqui, de fato, né, foi muito determinante para toda essa nossa construção, né? A gente radicalizou as nossas ações, né, tentou quebrar os paradigmas que até então, né, vínhamos assim, caminhando neles. E, como solução, então, e proposta, né, diante daquele contexto, naturalmente, o objetivo principal era fortalecer a adesão ao tratamento, né, das pessoas com tuberculose, sobretudo os mais vulneráveis, né, acompanhados na atenção primária à saúde de Belo Horizonte. Alguns objetivos específicos, né, tínhamos como premissa ali também direcionar ações estratégicas intra- e intersetoriais para mitigação dos fatores de risco do abandono, né, não podemos deixar de destacar aqui dentro dessa intrasetorialidade, né, a parceria com o IST-AIDS, consultório de rua, né, um grupo, né, um trabalho forte que é o BH de mãos dadas contra a AIDS, né, a atuação dos farmacêuticos, da gerência, né, muito estratégica para nós e quase hoje nós não entendemos a atuação, o cuidado dos pacientes com TB, né, sem a atuação desse profissional tão valoroso também. Né, e intersetoriais, por exemplo, o SUAS, a Secretaria de Assistência Social, as unidades de acolhimento, serviços especializados de assistência social, não podemos deixar de citar também a Secretaria de Segurança Pública, os privados em liberdade, né, a sociedade civil, ONGs, pastoral de rua, movimento das populações mais vulneráveis da cidade, né, o conceito, né, de que era necessário envolvermos outros atores sempre tivemos. O que nós entendemos é que não havia
talvez, fluxos muito bem definidos e pactuados, né, projetos, né, em comum em direção ao cuidado das pessoas com TB. Então, essa nossa construção passou por isso também. Identificar características individuais ou sociais, com maior predição ao abandono do tratamento da tuberculose, né, várias delas são muito bem estabelecidas na literatura, já foram compartilhadas aqui pelos colegas, Caetano, na sua apresentação, destacou algumas, né, e nós fizemos um levantamento assim, bem intenso na cidade de Belo Horizonte, com uma análise estatística mais robusta, para que, de fato, conseguíssemos entender no nosso território o que impacta mais, né, e, diante disso, construirmos ali as ações mais específicas. Eu vou mostrar daqui a pouco. Outra frente foi contribuir para o fortalecimento de uma rede de amparo social às pessoas com TB, né, era importante isso para nós, não só, né, ficar no discurso, no entendimento ideológico, mas na prática mesmo, né, que tivéssemos uma rede que desse suporte a tudo aquilo que entendíamos como necessário. Ampliar a atuação interdisciplinar no cuidado da TB, né, já comentei isso, então, as equipes de saúde da família atuando, engajadas, médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, técnicos de enfermagem, mas, olha, temos o núcleo de apoio à saúde da família, profissionais do NASF, temos assistente social, né, temos os farmacêuticos, então, profissionais, assim, muito valorosos, né, e com uma expressão de cuidado ali muito interessante. E estreitar as ações assistenciais e de vigilância em saúde na tuberculose. Né, nós que muitas vezes atuamos na gestão, né, costumamos fragmentar isso. Né? Ah, não, isso é epidemiologia. Ah, não, agora isso é da assistência. E na prática, gente, essas ações, elas se entrelaçam, né? Elas são cheias de interface. Então, a gente entendia que tinha que caminhar cada vez mais junto. Né? Aqui são alguns exemplos, né, de fatores de maior predição ao abandono do tratamento da TB. Né? São vários, tem outras situações, e aqui eu destaco aqueles que, no nosso cenário, foram os mais importantes. A baixa vulnerabilidade social, como comentamos, o uso de drogas lícitas, como álcool, por exemplo, ou ilícitas, né? As pessoas em situação de rua, pessoas que vivem com HIV, né? E os casos de retratamento, aqueles que ou estão com uma recidiva da doença, ou tiveram um abandono prévio. Então, esses 5 fatores foram aqueles mais importantes no nosso cenário. Né? E é muito interessante, a gente lê aqui na segunda coluna, as pessoas que não tiveram a pressão arterial aferida durante a consulta de acompanhamento da tuberculose. A gente pensa assim, puxa vida, né? Será que eram hipertensos mais graves, que precisavam de maior monitoramento? Não. Esse é um dado, se não me falha a memória, do ambulatório lá do professor Afrani, no Rio de Janeiro, né? E ele expressa aquilo que a gente já sabe e cai muitas vezes num espaço tão comum, né, que fala a favor do cuidado, do afeto, do toque, né, das pessoas se sentirem, de fato, valorizadas naquele momento, né? Então, eu acho que é uma informação, assim, bem legal para a gente compartilhar aqui também, mas os 5 fatores aqui destacados foram aqueles que demandaram, então, né, a construção de algo mais específico, expresso nesse instrumento, né, que desenvolvemos, que chamamos de uma estratificação por grau de risco clínico, mas também de abandono do tratamento da pessoa com TB, que vamos resumir com a sigla ERTB, ou ERTB. Validamos esse instrumento dentro de uma outra metodologia, implantamos e estamos aqui no desafio de monitorar a sua utilização, né? Eu falo no desafio porque é uma grande cidade, rotatividade profissional, né, 600 equipes de saúde da família, né, outros pontos de rede também. E é um instrumento, pessoal, rápido, fácil, não gasta-se mais do que 30 segundos para estratificarmos, né, alguém, né, uma pessoa nessa situação, e eu vou compartilhar aqui o porquê dessa estratificação. Ela é dividida basicamente em 2 etapas. Na parte superior, nós temos aqui uma estratificação do risco de abandono, e é interessante perceber que não há ausência de risco, né? Ou é baixo risco ou alto risco. E no alto risco destacamos, por exemplo, aqueles 5 critérios, né, que comentamos há pouco. E aí, quando é identificado um dos critérios de maior predição ao abandono, por exemplo, número 1 aqui, a vulnerabilidade social, rapidamente o profissional é deslocado para o outro lado da coluna e o nosso instrumento, ele já sinaliza aquilo que muitas vezes é óbvio, mas não feito na prática, né? Ou seja, essas pessoas
com vulnerabilidade social tem que ter um acompanhamento, né, assim, muito preciso do serviço social. E aqui nós podemos citar assistentes sociais do SUS ou do SUAS, a proteção social básica, os espaços CRAS, CREAS, né? E com esses fluxos já definidos, porque se cada paciente que aparecesse nessa situação, nós precisássemos retomar toda a construção, né, de uma medida de cuidado para que tivesse acesso ao que fosse necessário, talvez não fosse o ideal. Então, isso aí virou uma rotina para nós. É interessante que esse instrumento, pessoal, como eu disse, ele não traz nada de novo, né? As grandes diretrizes estão todas expressas no Manual de Recomendações Nacional, garanto que nas linhas guias dos estados, dos municípios, né? A gente quis tornar isso só mais visível, mais rápido, mais fácil de ser aplicado. E na parte de baixo, né, a segunda etapa, o risco clínico, a nossa premissa era direcionar essa pessoa para o nível de cuidado ideal. Quando que, por exemplo, né, alguém precisa estar no nosso serviço aqui de referência, que é o Hospital Júlia Kubitschek, um serviço extremamente capacitado, né, uma equipe comprometida, né, então ela tinha que ter uma estratificação de alto risco para estar ali. Agora, uma tuberculose pulmonar, sem outras comorbidades importantes ou complicações ou efeitos adversos maiores que demandassem uma intervenção diferente, então ela é baixo risco. Então, o local ideal dela ser atendida é na atenção primária à saúde, né? E aqui o verso, né, que é basicamente trazendo algumas orientações, né, do instrumento, as siglas utilizadas, e existe ali o que a gente chama de uma receitinha de bolo, que a gente aplica para todos os pacientes. Qual é? É a realização do TDO, né, do tratamento diretamente observado, né, preferencialmente ali na casa dessa pessoa ou em outro local a combinar, orientações a respeito da doença, do tratamento dela, o envolvimento da equipe multidisciplinar do NASF e ali com uma atuação de gestão de caso do farmacêutico, né, isso é recomendado para todo o perfil de pacientes na cidade. O grande resultado, e a gente vai destacar alguns aqui nos próximos slides, é que esse instrumento, ele mitigou, do ponto de vista estatístico, literalmente todos os fatores de risco identificados. Então, nós vimos que quando o paciente, né, ele tem a aplicação do instrumento, né, realizada, mas não só a estratificação, as recomendações seguidas, né, aí sim o resultado ele é muito exitoso. Porque, de fato, não adianta nada nós colocarmos num prontuário clínico, numa anamnese, e falar assim, olha, né, essa pessoa é 1A ou é 2B. Isso não muda nada, né, pessoal? O que vai, de fato, causar uma diferença é se essas recomendações, de fato, forem implementadas e seguidas. E aqui alguns resultados. Durante esse processo de validação, foram mais de 600 pacientes acompanhados, né? Aqueles que nós, por exemplo, aplicamos a estratificação e seguimos as suas recomendações, tiveram ali uma chance 15 vezes menor de abandono do tratamento, né? É um dado muito expressivo para nós, né? Imagina, como se nós tivéssemos um esquema terapêutico que fosse 15 vezes mais eficaz. Como é que a gente priva uma pessoa de receber, né, essa intervenção? A redução do abandono, independentemente de um ou mais fatores de risco identificados. Olha que bacana, né? Então, às vezes, né, era uma pessoa que tinha 2 ou 3 fatores de risco, entre aqueles que nós elencamos, né, anteriormente, e a estratificação ela foi capaz de mitigar isso tudo. O TDO, de fato, ele reduz o abandono? Reduz. No nosso cenário, quando aplicado com as outras medidas de cuidado, principalmente. Aí ele fica muito potencializado, né? Isso foi muito interessante também. O fortalecimento dos fluxos e parcerias intra e intersetoriais, como eu comentei, foi algo importante. E aí eu volto àquele gráfico que foi o motivo aí do grande incômodo que tivemos, né, e expressava aquela situação de Belo Horizonte ser a maior, né, ter a maior taxa de abandono do tratamento entre as capitais do país, com aquela cobertura maravilhosa de saúde da família, né, com um número muito expressivo de agentes comunitários para realizar TDO, e por aí vai. E aqui eu resgato um dado do boletim epidemiológico, também publicado pelo Ministério da Saúde, ano passado, naquela edição especial, onde Belo Horizonte ali sai, então, em 2009, de maior abandono do Brasil e maior do Sudeste, para ser o 8º menor
do Brasil e o menor do Sudeste. O indicador ainda está alto nessa análise? Está. Né, o ideal é que nenhum paciente abandonasse o tratamento, nenhuma pessoa tivesse esse desfecho desfavorável. Né, mas aqui nesse dado, nós já saímos de 18,5 para 9,7. Né, quem trabalha com a TB, né, ainda mais sendo um agravo crônico, sabe o desafio da gente impactar indicadores, né, ainda mais num prazo menor. Então, para nós, é um motivo assim, de, pelo menos, sinalização que o caminho, né, parece certo, necessitando ainda ajustes, né, algumas adaptações que o momento nos traz, mas, né, de fato, também é inegável que teve um bom resultado. E aqui, hoje, a estratificação, ela integra as diretrizes de cuidado das pessoas com TB da rede SUS-BH. Né, nós colocamos, por exemplo, inclusive, né, um campo na ficha de notificação, no boletim de acompanhamento, mesmo que essa informação ainda não seja digitada, né, entrada no sistema, mas para induzir processo, né, quando algum colega, né, ou as equipes se reúnem para discutir, né, a gente pergunta, olha, qual que é a estratificação, as recomendações estão sendo seguidas, né, então é um processo que para nós só tem começo. E aí, a SES também de forma, né, muito inovadora, ela tem um repasse importante aos municípios mineiros, atrelada ao atingimento, né, de indicadores estratégicos e também a utilização do instrumento de estratificação. A gente ficou muito feliz com isso, até porque é um projeto, como eu disse, construído a várias mãos. Né? E a estratificação, inclusive, integra o protocolo clínico operacional hoje para o controle da tuberculose em Minas Gerais. Não deixando de falar também que a própria academia, o FMG, utiliza o instrumento ali no seu ambulatório de referência para TB, né, no Hospital das Clínicas, né, e também nas suas capacitações e treinamentos. Né. Eu queria agradecer a oportunidade, né, acho que eu consegui honrar o prazo de 15 minutos, mas estou aberto aqui para a gente conversar nesse ou em outros momentos. Pedro, muito obrigada pela excelente apresentação também. Temos aí um tempo bom para a gente poder né, fazer as perguntas, os comentários que vieram aqui pelo chat. Só queria também destacar, também né, recebemos elogios aí para toda essa experiência conduzida né, pela coordenação de Belo Horizonte. Então, temos aqui a Cleonícia Cássio, feliz que o Galo está representando essa experiência exitosa, né, nosso Galo. Colocando também imprescindível, né, acompanhamento com a participação de outras políticas públicas, e tivemos também comentários do pessoal do Comitê Mineiro para o Controle Social da Tuberculose, recentemente oficializado, né, Ludmila está aí acompanhando esse webinar, e também parabenizou muito aí por todas as experiências, não só a de Belo Horizonte, mas todas que estão sendo apresentadas aqui hoje. Muito bem, vamos então para as perguntas, que foram chegando muitas perguntas aí para vocês. A gente tem algumas perguntas para cada um de vocês, algumas perguntas mais gerais, mas a gente gostaria de começar, então, com algumas perguntas que chegaram para o Caetano. Eu vou passar a palavra para a Gabriela, porque ela também vai fazer algumas colocações e fazer algumas perguntas que é muito no sentido de conhecer mais a experiência lá do Hospital Sanatório Partenon, até mesmo para reforçar essa questão de uma replicação né, em outros serviços, conhecer um pouquinho mais dos detalhes da experiência. Com você, Gabi. Obrigada, Ti. Bom, excelente, nossa, muito boas as experiências, parabéns a todos. E, Caetano, vou iniciar com você, né, como colocado pela TM, no intuito mesmo de conhecer mais e da gente promover discussão e também muito pensando na possibilidade de replicação da estratégia, né, que é o objetivo mesmo da gente analisar e conhecer as experiências exitosas. Então, eu gostaria de saber, não só eu, acredito que pessoas que também colocaram no chat, né, na percepção de vocês, dessa experiência que vocês tiveram, porque a gente pode considerar aí o Hospital Partenon e essa modalidade como centralizada nesse atendimento, né, no atendimento da TB específico para esses casos. Então, com essa experiência, a partir dessa experiência de vocês, como seria possível estruturar essa estratégia em serviços, por exemplo, da atenção primária, que no Brasil são a maioria, né, responsáveis diretos pela atenção à TB. Então, ouvir um pouquinho de vocês com relação às dificuldades, como vocês organizaram essas estratégias, né, por exemplo, antecipadamente, como vocês planejaram essa articulação com os pontos da rede, se isso foi pensado em conjunto ou não, para que as pessoas que estão acompanhando possam pensar aí de que forma viabilizar em seus contextos.
e dicas, né, de como seria possível fazer isso em outras unidades, entendendo, por exemplo, a estrutura e a composição e a inserção da atenção primária dessas unidades na rede de atenção. Então, tentando também aqui pensar em voz alta, né, com vocês. Então, na verdade, eu acho, primeiro, que, para além da atenção primária, partir de um mapeamento do próprio território, né, verificando quais são os serviços, né, presentes que podem auxiliar nesse cuidado compartilhado. Eu estou aqui com a Elza, colega nossa também, que está, né, estamos todos diretamente envolvidos aqui, né. Então, fazer um arranjo de trabalhadores de diferentes serviços e, na verdade, assim, o que o nosso TDO ampliado proporciona? É claro que a gente tem as facilidades, né? No momento que a gente está no Hospital Sanatório Partenon, a gente está perto, né? A gente tem um ambulatório de tisiologia a passos daqui, isso tudo, né? A gente tem serviços de HIV aqui dentro do próprio Hospital Sanatório Partenon. Então, isso são facilidades importantes. Mas, então, né, primeiro mapear o território, ver quais são os serviços disponíveis e o que o nosso TDO ampliado ele proporciona. Espaço para descanso, que pode parecer uma questão menor, mas, né, espaço para descanso e para organização pessoal, que não é uma questão menor, né, quando a gente está falando de uma população que se encontra com muita dificuldade de adesão por terem vidas extremamente desorganizadas e vidas extremamente desorganizadas, né, por questões sociais e psicossociais, né. Acolhimento de equipe e atuação intersetorial, né, para ter resolutividade nas demandas que vêm. Então, assim, como eu falei anteriormente, demandas de saúde mental que chegam para a gente, demandas não só de uso de álcool e drogas, mas também outras demandas de saúde mental. Nós somos capazes de acolher essas demandas, nós somos capazes de manejar essas demandas dentro das nossas possibilidades, que não é a de um serviço. Demanda de acesso a direitos. Demanda de acesso a direitos, que vem muito para a gente, né, pelo próprio perfil dessa população, né, de pessoas que se encontram em alto risco, né, de perda de tratamento. E, a partir disso, né, trabalhar junto com a rede, né? Então, se a gente parar para pensar, o TDO ampliado, ele é um pouco um espaço constituído e uma equipe que trabalha em rede, né? E ele poderia ter unidades por território, ter um espaço de cuidar em determinado território com alta incidência de tuberculose e que essa rede esteja afinada para fazer esse cuidado. Vocês conseguiram ouvir o que a Elza falou? Sim. Perfeito, conseguimos. Caetano, então, aproveitando, outras dúvidas com relação aos casos, vocês oferecem esse TDO, né, ampliado para todos ou tem algum critério? E a periodicidade, por exemplo, que eles vão para esse espaço para fazer o TDO mesmo, né, que seria aí a ingestão do medicamento, se isso acontece diariamente, se tem uma periodicidade. Então, primeiro, os critérios. Na verdade, as pessoas... Vocês estão me ouvindo, gente? Só me confirmem que travou para mim a tela. Sim, estamos. Não, é porque todo mundo ficou travado, por isso que eu fiquei inseguro. Então, primeiro, os critérios. Na verdade, as pessoas, os usuários que chegam para a gente são indicados, né, por outros serviços, indicados por estarem com muita dificuldade de adesão, né? Então, desde o próprio ambulatório até a unidade de saúde, né, a gente fez visita a várias unidades, apresentou o trabalho, né, e eventualmente a gente tem, né, usuários que chegam por estarem, né, as equipes de saúde não estarem conseguindo dar conta desse tratamento, né, no sentido de adesão mesmo. Então, o primeiro critério é esse, assim, né. Um segundo critério que a gente viu é uma questão clínica mesmo, né? Esse usuário, ele tem que estar em condições de vir ao serviço, né? Isso não quer dizer que a gente não vai apoiar a unidade de saúde, né, que estão com usuários que estão em dificuldades, né, por a gente, né, como eu falei, a gente está querendo estruturar um trabalho de apoio matricial um pouquinho mais sistemático, mas para o TDO ampliado que a gente, né, organizou aqui, essa pessoa tem que estar em condições clínicas, né? Então, quando eu citei o óbito daquela senhora, né, a gente percebeu, na verdade, que ela estava com muita dificuldade de deslocamento por questões outras, né? Sobre a periodicidade, isso é caso a caso, né? Então, inicialmente, eles vêm todos os dias.
E daí vai variar do grau de organização da vida desse usuário, né? Mas eu queria salientar que esses tratamentos, eles são muito fragmentados, eles são muito descontinuados, né? E, enfim, por mais que eu possa aqui apresentar um mundo ideal para vocês, que, não, ele vem todos os dias durante 6 meses e vai fazer o tratamento, não é assim, né? Porque, enfim, essas pessoas têm uma série de outras questões, né, que estão em suas vidas, desde questões de saúde mental, questões de direitos sociais, questões de clínicas também, né? Então, o que é muito comum? A gente tem casos extremamente complexos, por exemplo, a gente acolhe no TDO ampliado, essa pessoa tem uma boa adesão no início, ela vem por algum tempo, ela tem questões de uso abusivo de álcool ou de drogas, e ela acaba passando por um acolhimento, né, no CAPS, e passa algum período no CAPS, e a gente segue acompanhando. Eventualmente, ela tem outras questões clínicas e interna em algum hospital, e depois volta e a gente acompanha de novo. Então, é um monitoramento constante e de tratamentos em que a gente monitora até o final e que vem e voltam. A gente, por exemplo, a gente tem casos de usuárias que foram para locais de proteção de mulheres que sofrem violência e depois retornaram para o TDO presencial, né? Mas o que a gente pactua inicialmente é todos os dias, e isso vai evoluindo, mas em geral é todos os dias e 3 vezes na semana depois, quando isso vai, né, quando as pessoas já estão no nível de organização maior. Ótimo, perfeito. Bom, eu entendo a estratégia de vocês como uma estratégia muito positiva, né, no sentido da gente promover, sim, adesão a essa possibilidade e como um apoio para a rede de atenção. Então, um ponto a mais de apoio, né, em que as unidades, quando não conseguem, ou a depender do perfil dessas pessoas, manter essa adesão, pode contar com esse serviço de vocês aí até como um apoio. E isso é bem interessante de se pensar para outras realidades, né? Porque quando a gente fala no mundo ideal, seria perfeito que todas as unidades conseguissem implementar uma estratégia, por exemplo, como essa de vocês. Mas falta equipe, falta profissional, né? As pessoas têm uma demanda reprimida e etc. nos serviços, e que isso acaba inviabilizando. Então, de repente, a possibilidade de um serviço como esse, né, como um apoio, a gente consegue aí melhores resultados e melhores indicadores e até o melhor cuidado ofertado, né, por essa pessoa em parceria, esse compartilhamento com esse serviço. Então, só para fechar, teve uma pergunta aqui no chat feita pela Juliane Mourão com relação ao custeio desse transporte fornecido ao paciente, né? Quem que custeia esse transporte? Vocês conseguiram fazer alguma articulação? Como que é? Então, esse custeio é pelo próprio PMCT de Porto Alegre, né? Ele cede esse transporte para a gente, né? Então, é um transporte, obviamente, dentro do município, né? Subsidiado, né? A gente não tem transporte intermunicipal, no caso, para o TDO, porque nem seria viável também, né? E um pouquinho, falou, Gabriela, também para aproveitar, né? Eu acho que a ideia do TDO ampliado sempre foi essa de apoio, de retaguarda, né? Então, aquilo que eu trouxe na apresentação, né? A gente nunca imaginou o TDO ampliado centralizando o tratamento de tuberculose em Porto Alegre ou qualquer coisa assim, né? Porque isso, inclusive, iria contra as próprias diretrizes, né, do Sistema Único de Saúde, né? Na verdade, é uma equipe, é um espaço e é uma equipe que se coloca à disposição, né, para casos em que a unidade de saúde tem extrema dificuldade, né, por essas várias complexidades, né, e também pela complexidade da nossa rede de saúde, né. A gente sabe que tuberculose dentro de uma unidade de saúde é mais uma gota num oceano de demandas, né. Então, quando a gente tem usuários com muitas dificuldades, né, com muitas questões presentes, né, então a gente oferece esse olhar de fora, esse espaço, né, que é diferente, esse outro tipo de acolhimento para essas demandas, né, e muitas vezes, a partir desse vínculo que é criado, né, com a equipe, com o serviço, a gente consegue, em contato com a rede, encaminhar outras coisas, né, fazer até no sentido de ganho de autonomia dessas pessoas, né. Então, outras questões de saúde são encaminhadas, outras questões de direitos sociais são encaminhadas junto à rede, né, que às vezes são resgatadas pelo vínculo para o tratamento da tuberculose que é criado nesse espaço aqui. Perfeito, perfeito. Bem, obrigada,
Pessoal, a gente tem aqui ainda mais perguntas, né? Chegou uma pergunta que tem também muito a ver com essa última fala, né, da Gabriela sobre essa questão, e do Caetano, né, da Elza que está aí também, sobre essa questão da sustentabilidade, né, e dos desafios que a gente encontra ali realmente no dia a dia dos serviços. Então, houve uma pergunta da Thaís Botelho para a Bárbara, e que acho que também cabe para o Caetano, que eu queria também fazer para o Caetano, sobre essa questão de recursos humanos mesmo, né? Então, Thaís Botelho pergunta para a Bárbara qual que é o vínculo empregatício das unidades aí da atenção primária em Curitiba. A Thaís é de Porto Alegre, e aí ela coloca que ela visualiza em Porto Alegre uma grande rotatividade das equipes em função da grande terceirização dos trabalhadores. A gente sabe que isso é uma situação que a gente observa no país como um todo. E aí, quando fui ouvindo também Caetano contar, a Bárbara contando também da experiência, Pedro também contando da experiência, acho que essa é uma questão que, por exemplo, a gente do Ministério acaba ficando longe, mas que é um tema que a gente às vezes pensa assim, temos que lembrar que no local, na ponta, a gente tem questões relacionadas ao recurso humano, à precarização das condições de trabalho. Então, foram perguntas que chegaram. Aí, ia pedir para a Bárbara comentar primeiro e depois para o Caetano complementar, se possível. Bárbara, com você. Oi. Realmente, essa mudança constante de RH, que vem acontecendo agora, aconteceu mais. Eu estou com a minha supervisora aqui, peço que me corrija, caso eu fale, se quiser também acrescentar alguma coisa, a Manuela Santos está aqui comigo. Mas realmente com a pandemia, né, e a demanda do serviço, realmente a contratação e terceirização de funcionários aumentou e a rotatividade também. Então, essa é uma preocupação do serviço, tanto que treinamentos constantes a gente tem inserido cada vez mais na nossa prática, né, capacitação com relação à vacinação, a capacitação com relação a teste rápido, de sífilis, de TB, de hepatite, então é a preocupação que o serviço tem e que realmente demanda mais serviço para a gente também, para a gente capacitar todo esse pessoal que vai e vem. E os nossos servidores, em sua maioria, são estatutários, mas agora a gente tem uma boa parcela de pessoal contratado por PSS, né? Então, acaba acarretando nesse serviço a mais que a gente tem por aí. Olá, boa tarde. Meu nome é Manuela, faço supervisão do distrito. Sejam bem-vindos ao nosso ambiente aqui. A questão do RH no município de Curitiba, ela é gerenciada conforme o tamanho da abrangência de cada unidade de saúde, né? A gente mantém nosso grupo de profissionais, principalmente de enfermagem, compatível à nossa população, independente do vínculo. Como Curitiba, há muito tempo, tem uma fundação estatal, ela nos protege em relação a isso, a déficit de RH. Nós tivemos muita aposentadoria a partir de 2018, e isso tem sido suprido pela nossa fundação estatal. Tá? E essa fundação estatal, ela tem, apesar de ser CLT, ela tem um plano de cargos e salários próprios com estabilidade dos próprios funcionários. E o treinamento, como ela falou, né? Fora isso, o que nos dá bastante vantagem em relação a isso, que as chefias de unidade de saúde só pode ser assumido por profissionais de carreira, né? Então, pode passar... podemos ter migrações entre profissionais da enfermagem, médico, até dentistas, mas a profissional, que é a autoridade sanitária, ela é de carreira e ela é permanente conforme a gestão, assim, colocar, né? Então, que no Hospital Sanatório Partenon nós somos estatutários do Estado, né? Então, por sermos do Estado, é que a gente faz esse papel mais de apoio e retaguarda, né? A gente teve do Estado do Rio Grande do Sul, no caso, né? A gente teve uma perda importante de colegas por aposentadorias nos últimos anos, e a gente está, né, quando eu falo do nosso contato direto com a rede, a gente, em geral, é a rede do município de Porto Alegre, né, que é uma rede que está, a atenção primária, quase, acho que inteiramente terceirizada. Claro, acho que não dá para deixar de fazer um comentário, né? Por exemplo, a gente pensa lá na longitudinalidade do cuidado, que é uma coisa que todos queremos, né? Mas quando a gente tem equipes com alta rotatividade, essa longitudinalidade do cuidado, me parece que ela se torna muito mais dificultada, né? Então, uma maneira de dizer que
para a gente dar conta das questões de saúde, não existe também sem a valorização dos trabalhadores da saúde, né, das trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Acho que isso tem que estar colocado. Tá certo, obrigada. Bárbara, então, com relação à experiência de vocês, acho que a gente poderia discutir, conversar um pouquinho, e ficou bem claro, né, o quanto houve um incremento nos testes para o diagnóstico a partir da estratégia de educação. Então, tanto da educação envolvendo as equipes e os profissionais, quanto a educação para a comunidade, né? Então, para aquelas pessoas que frequentavam o serviço e que podiam ver e ouvir falar mais da tuberculose. E aí é uma estratégia, uma ação que foi positiva. Pergunto para vocês pensaram em como dar sustentabilidade, por exemplo, usando outras estratégias ou novas estratégias ao longo do tempo? Vocês fizeram essa de educação em saúde, né, sobre a tuberculose nesse primeiro momento. Se vocês chegaram a pensar em outras estratégias para que a gente tenha aí uma sustentabilidade de se falar de tuberculose, né, ao longo do tempo. E, além disso, como que foi a experiência da equipe de vocês com relação à utilização de novas tecnologias, por exemplo, que é o QR Code, formulários, né, como estratégia de educação? E se vocês sentem ou sentiram falta de orientações em relação a como explorar essas novas tecnologias de educação para a gente trabalhar a questão da educação em saúde, promoção em saúde e etc. Então, respondendo à primeira pergunta, sim, nós temos novas estratégias que já estão em andamento para iniciar nos próximos meses. A começar assim, nós temos uma reunião, a nossa supervisora sempre organiza reuniões de autoridades semanais. Então, é sempre assunto de pauta sobre os agravos, então, justamente nessas conversas de reuniões de autoridade, é relembrado a importância, a gente está sempre verificando, tirando relatório, para ver se a gente não está se perdendo, se as equipes não estão se perdendo no meio do caminho. E outras estratégias, não sei se posso falar de estratégias que a gente já tem. Nós já temos aqui uma nova proposta, já que a gente já repassou para as nossas unidades, um pouco baseada até nesse projeto maior do Ministério da Saúde, que é com relação a experiências exitosas. Então, é um pouco trabalhando nesse contexto de depoimentos, de contar uma história de sucesso, né? Outra que, de repente, pode ter acontecido um pouco mais difícil, de situações diferentes, um paciente de uma situação social diferente da outra. Então, tentar resgatar e compartilhar com toda a secretaria o hábito da história, que a gente gosta de ler histórias e ouvir histórias desde que somos bebês, e daí tentar extrapolar isso também como experiências na tuberculose. Com relação à tecnologia, né? Como eu falei, a tecnologia aliada à saúde, ela vem sendo muito trabalhada e explorada aqui na nossa Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Já temos um aplicativo que funciona muito bem, que é o Saúde Já Curitiba. Ele tem diversas funcionalidades que permite o cidadão lá verificar a sua situação vacinal, seu agendamento de consulta, algum tratamento. Então, está sendo cada vez mais expandido. Isso é tema de, inclusive, conferências municipais, locais e distritais que nós estamos realizando, para saber de que modo a gente pode ampliar isso, né? De quais ferramentas podemos lançar mão, em quais situações de saúde, né? Esse exemplo que a gente trouxe do QR Code para a tuberculose é algo que ainda a gente poderia melhorar, poderia colocar em prática em nível mais, porque isso é nível local, né? Nós somos um distrito sanitário, então é algo muito localizado que a gente ainda não tem a governabilidade para fazer a ampliação disso. E o município já tem interesse de implantar e de transformar isso numa ferramenta realmente funcional e, de repente, eventualmente, expandir para outros agravos, né, o que poderia também ajudar. Então, são ideias que vão surgindo, temas de pauta, para que a gente possa ampliar e fazer acontecer justamente nesse mundo que a tecnologia está cada vez mais presente nas nossas vidas. A Liz, a coordenadora dos agravos crônicos, está aqui com a gente também, por favor. Eu já trabalho com tuberculose, do programa já desde 2010, e a gente vem tentando, né, a pandemia acho que trouxe um retrocesso muito importante, e
e muita preocupação para a Secretaria de Saúde. Então, o que a gente acompanhou todo esse trabalho que a Bárbara coordenou aqui no Distrito Sanitário de Santa Felicidade, mas nós temos mais 9 distritos sanitários em Curitiba. Então, o tema para este ano de campanha de visibilidade para o programa da tuberculose, que ficou, por esse período de pandemia, muito pouco falado, né? A gente do programa e da epidemiologia tentando levantar a bandeira. Então, a gente vai expandir essa experiência que a Bárbara teve, de trazer essa educação em saúde, não só para o distrito, mas como para todo o município de Curitiba. Então, foi uma experiência que trouxe um aumento muito importante na busca de sintomático, um incremento grande no número de casos investigados. Então, e como deu muito certo aqui, a gente vai tentar levar essa experiência para todo o município de Curitiba. Muito bom, parabéns, pessoal. Obrigada. Eu não lembro se tinha mais uma pergunta, perdão. Não, era isso mesmo. Era isso mesmo. Bom. Obrigada. Agora a gente vai para também agora uma rodada de perguntas com o Pedro. Chegaram também perguntas para ele. E acho que a gente ainda vai ter tempo até para também mais uma rodada de comentários gerais também, para que vocês também possam, a gente ver se vocês têm comentários ou perguntas entre si também, né? A gente está aqui com vocês três aqui, né, essas 3 experiências aqui em conjunto, então acho que também vai ser um momento bom para essa integração. Bom, Pedro, as perguntas que foram chegando aqui e também coisas que a gente queria trazer e perguntar. A gente vê muito, até pela sua apresentação, ficou muito marcada essa questão de como que a coordenação, a equipe toda se mobilizou em desenvolver essa intervenção frente à situação de Belo Horizonte, à época, lá em 2009, em relação a essa taxa de abandono. Então, mostra muito essa, a proatividade, essa atitude aí muito concreta, da coordenação em analisar a situação e também propor algo para poder mudar aquela situação. Então, uma pergunta que a gente tinha para você é que acertos e erros, a coordenação municipal poderia compartilhar, com quem está assistindo, nesse processo de implementar essa estratificação. Porque imagino que, principalmente no começo, uma história aí que vocês têm de já mais de 10 anos, trabalhando com esse documento, com essa estratégia, que imagino que, principalmente no início, não deve ter sido fácil, de realmente conseguir fazer com que isso fosse implementado. Então, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho do que vocês aprenderam, assim, de erros e acertos em toda essa história, para poder implementar isso. Eu acho legal esse espaço da webinar, porque a gente repara, Bárbara e Caetano e própria Gabriela e Tcheme, assim, que os desafios são comuns, Então, e não tem uma fórmula única também que talvez a gente aplique em todo o cenário, Senão, realmente seria mais fácil. Esse dado de 2009, só compartilhando, já que você falou que nós estamos com tempo, Tiene, quando o Ministério compartilhou esse dado, era numa macro regional, se eu não me engano, eles perguntaram assim, olha, cadê agora o pessoal de Minas Gerais? Que tinha aquele esquema da premiação, o destaque, e nós todos felizes, levantamos a mão, falamos assim, estamos aqui, estava achando que a gente ia ser... Aí mostraram esse dado. Eu fui o primeiro, lógico, a pegar o celular e colocar assim, e fingir que estava atendendo, porque a vergonha que dava em relação àquele indicador. Porque a gente trabalha tanto, e sei que os colegas partilham disso, e nem sempre a gente vê o esforço refletido no indicador. Bom, a construção ela foi importante porque a gente trouxe de início, e isso demorou um pouco, a gente precisava validar o instrumento do ponto de vista de manejo clínico também, Então, a gente precisava da academia muito próximo. Então, a UFMG ela se torna ali um papel importante para nós, e aí o grupo de pesquisa em micobactérias, porque dentro de uma metodologia específica, a gente consegue, então, fazer um levantamento científico baseado em evidências mais robustas, do que colocar, do que não colocar, e depois fazer isso ser aplicado na prática. Uma coisa são os desenhos, é a vida in vitro dos laboratórios, e nada, não crítica nenhuma aos laboratórios, pelo contrário, a gente precisa muito deles, mas a vida do dia a dia do paciente, quando você encosta e as histórias são muito específicas e diferentes. Então, a gente viu que o nosso discurso, de fato, ele era diferente do que acontecia na prática. Então, quando desenhamos um instrumento e ele parecia
né, assim, coerente, por ser rápido, fácil, por dar visibilidade, por poder ser adaptável a diferentes realidades, né, mas a gente começou a enxergar uma série de gargalos que anteriormente talvez não tinham tanta visibilidade, né? E eu me refiro aqui aos fluxos, né, aos encaminhamentos, aos projetos em comum, né? Não adianta, como eu disse, a gente fala assim, olha, se tem uma vulnerabilidade social, no nosso caso aqui, né, a equipe do plantão social ou do CRAS, mas tudo bem, quem que você procura? Para quem você liga? Qual o momento que essa pessoa te atende? Né? Quais são os critérios que ela vai avaliar? Então, a gente precisou fazer todo esse trabalho, né? Então, na verdade, quando nós nos debruçamos, Tieme e aí, Gabriela, a gente teve que dar alguns passos para trás, né? Mas o trabalho também ele não podia parar. Então, aconteceu da forma que a vida como ela é, né? Ela foi ganhando força, foi ganhando musculatura com a caminhada. Claro que tivemos aí um desafio que foi comum, né? Bárbara acabou de tocar nele, né? Que foi o acompanhamento dos nossos pacientes, né? A longitudinalidade, Caetano, até das ações, né? Não só do cuidado, falando das ações de gestão, durante uma pandemia, onde nós tivemos, às vezes, ali que espaçar o acompanhamento, não fazer um TDO, né? Hoje, talvez, fizéssemos diferente, né? Mas, naquele momento, a gente realmente tinha que seguir, nos adaptar. Então, a rotatividade, né? O não acompanhamento durante esses 2 anos, né? E um pouco mais, foi sofrido, e a gente sente hoje a necessidade de retomar isso, né? Retomar do ponto de vista de sensibilização, de monitoramento e por aí vai. Eu não sei se fui claro, mas é mais partilhando aí um pouco desse histórico. Obrigada, Pedro. Não, foi claro, sim, né? Acho que nos traz reflexões muito importantes. Ainda tem mais alguma pergunta aqui, depois a Gabriela também vai fazer mais uma pergunta para você. A Thaís Botelho também pergunta se Belo Horizonte ainda tem NASF. A gente também acompanhou aqui do âmbito federal, né, toda a questão, e a gente está falando muito sobre esse assunto hoje, né, sobre essa questão do matriciamento e como a política, né, nacional de atenção básica foi, né, se modificando em relação a isso. Então, como que está a situação, ou como ficou a situação, né, ao longo desse período de mudança aí em Belo Horizonte, e como que você enxerga também essas perspectivas para fortalecer essa questão do apoio matricial, fortalecimento da atenção primária à saúde? Sim, a gente tem uma atuação ainda, né, dessas equipes, né, de apoio, né, o NASF aí, a Saúde da Família. Minha esposa mesmo trabalha no NASF na região Centro-Sul aqui de Belo Horizonte. A composição, ela não é tão engessada, mas pelo que me consta, e os colegas aqui da PBH, me perdoem se eu cometer algum deslize, mas educador físico naqueles espaços, né, da Academia da Cidade, nutricionista, fonoaudiologia e alguns cenários terapia ocupacional, né, os farmacêuticos sempre presentes. E como eu disse, para nós, uma perspectiva do NASF era o entendimento que só o médico e o enfermeiro e o ACS, né, não estavam mudando o cenário, né, que estava posto. Os indicadores de processo, de resultado, estavam ruins. Então, a gente começa a agregar outras, né, categorias profissionais, e inclusive aprender com elas, né? Como que a gente, né, e Gabriela falou muito bem, ela se não me recorda, Gabriela, você falou no início da sua fala que a adesão é o coração do manejo, né? Eu acho que a expressão que você usou foi essa. Né? E nós temos um farmacêutico que é o especialista em adesão, né? Ninguém, talvez, estudou tanto como esse profissional. Então, ele participa, né, dentro desse cuidado, exercendo algumas funções, e aí eu estou falando do NASF, que são estratégias, né, de gestão da clínica, como você comentou, matriciamento, né, e a própria gestão de casos. Então, foi muito exitoso. A gente espera que continue, né? A gente não enxerga o cuidado hoje sem essa interdisciplinariedade. Muito bom, Pedro. Eu vou emendar aqui as minhas questões com relação à estratégia de vocês. Primeiro, parabenizar, muito bom, excelente. Eu fiquei com vontade de fazer aqui. Então, acho que é essa a ideia mesmo da gente compartilhar experiências, né?
E aí fiquei pensando, vocês conseguiram implementar em quantas UBS para ter aquela análise, né, que vocês apresentaram? E se elas tinham características de organização semelhantes, por exemplo, composição de equipe, processo de trabalho, se vocês conseguiram identificar se isso interferia ou não. E aí também fiquei pensando com relação à parceria com a academia, se vocês têm alguma parceria com a universidade para alguma pesquisa que valide esse instrumento, né, para que ele possa ser replicado, e aí sim, tendo esses critérios, né, considerando diferenças de composição de equipe, de estruturação e etc. Bacana, Gabriela. Vamos fazer aí, por que não, né? A academia, assim, a UFMG, ela participou desse processo de validação, ele foi uma tese de doutorado, né? A experiência está publicada e interessante que eu posso depois compartilhar o link, né? Ou colocar até nessa apresentação, né? A gente pode colocar esse artigo, e foi uma decisão assim, nossa, a gente achava até que ele era robusto para ser publicado em alguma revista internacional de maior, né, dentro daqueles coeficientes que a pesquisa sempre valoriza, mas a gente optou por uma revista que não é menos importante, e para nós, no cenário nacional, ela é muito lida, que foi o Jornal Brasileiro de Pneumologia, né? Foi uma escolha, né, assim, muito pensada no intuito assim, de compartilhar aquilo que a gente entendia como algo interessante, né, a ser feito. E em relação a considerar alguns possíveis vieses, né? Por exemplo, você comentou de que, poxa, se o instrumento, né, será que ele comparou, e realmente nós pensamos nisso, e foi feito em metade da cidade. E interessante que ele foi precedido por uma tese de mestrado, que avaliou um diagnóstico do programa de tuberculose na cidade. E aí, quando nós cruzamos os dados, foi interessante que o perfil da equipe, né, que teve um resultado 15 vezes melhor, né, em relação à adesão do tratamento, que foi a equipe que aplicou o instrumento, gente, era totalmente idêntico à outra equipe, ou seja, não eram, né, com todo respeito aí aos especialistas, inclusive aqui da webinar, né, mas assim, olha, a gente vê que muito mais determinante do que uma especialidade, do que o mestrado, o doutorado, e o conhecimento é muito válido, a gente valoriza sempre isso, né, mas a sistematização da intervenção, ela foi o que determinou, desde que ela considerasse os recursos e as potencialidades do território, né? Isso aí foi importante. E também o grupo, né, desses pacientes. Então, tinha também, não tinha diferença nessa análise, Gabriela. Assim, será que um lado, né, tinha mais população em situação de rua? Então, a gente, no outro lado, né, eram aqueles pacientes, teoricamente, né, num julgamento nosso mais tranquilos? Não, né, baixa renda, o ser homem, morar sozinho, né, e por aí vai, uso de drogas ilícitas, né, todos eram equiparados, não tiveram diferença, né, estatística assim analisada. Então, foi muito legal, porque a gente viu que o instrumento, de fato, né, ele se torna importante por dar visibilidade a tudo aquilo que, acho que vários, né, todos nós comentamos aqui nessa webinar. Muito bom, Pedro, parabéns. Bom, gente, a gente está se encaminhando para a fase final aqui do nosso webinar, e a gente também queria aproveitar para ver se vocês também têm perguntas entre si, né? Se quiserem também se colocar, ou a gente fazer uma rodada também de comentários finais aí de cada um de vocês, para a gente já ir se encaminhando para essa sessão final. Então, queria propor para a gente seguir a mesma sequência, né? Caetano, Bárbara e depois Pedro, se vocês também tiverem perguntas, um para os outros, né? Ou então para vocês fazerem também mais algum comentário aí sobre a sua própria experiência, sobre essa experiência da gente poder compartilhar essas histórias, né? Por meio dessa chamada pública, desses webinários. Então, vou passar a palavra aí para o Caetano. Então, primeiro eu queria cumprimentar tanto a Bárbara e o Pedro, né, os colegas de Curitiba e de BH, né, por trabalhos assim muito legais de assistir, muito interessante, né, pela troca, né, realmente de ver experiências outras, né. Eu queria salientar, né, até como aprendizado dessa experiência, né, que tem um pouquinho mais de 2 anos, né, que é o TDO ampliado. A gente verifica cada vez mais a importância do trabalho intersetorial, né? Que é uma coisa, inclusive, que o Ministério avançou bastante, né? SUS e SUAS, para o cuidado e para o cuidado em liberdade,
né, que é a proposta do CDM ampliado desde o seu princípio. Né? Então, até, né, lembrando, quando a gente está falando, bom, como é que pode replicar, como é que a gente pode pensar nisso? Pensando para além da atenção básica, mas, obviamente, com a atenção básica tendo um papel importante, fundamental, né? Mas pensando em território, né, pensando em serviços de saúde, serviços de assistência social, né, e no quanto o cuidado, né, desses usuários, né, esses usuários que tendem a perder o tratamento, né, que tendem a adoecer, que tendem a ter encaminhamentos ruins, né, desfechos ruins, o quanto para além, né, do olhar clínico, que obviamente, né, é necessário, né, mas a gente precisa de um olhar intersetorial, e eu acho que a replicação pode surgir a partir daí, né, mapeamento de território, equipes disponíveis, espaços físicos disponíveis, né, então intersecção entre diferentes equipes. Então, por exemplo, a gente falou, será que podia replicar em equipamentos da assistência social? Bom, se em contato com equipes de saúde, por que não, né? Porque são serviços extremamente procurados pela população que adoece, né? E que tem e que muitas vezes que morre de tuberculose. Da mesma forma, eu trouxe a saúde mental, né? Saúde mental, bom, o modelo CAPS, que é um modelo extremamente inovador no mundo, né, que junta atendimento psíquico com também questões, né, de assistência social, né, que tem experiência de trabalhar com redução de danos, né. Então, eu acho que isso fica para a gente, assim como até agora, como um grande aprendizado. A gente tem muitas coisas ainda em avançar, né, acho que até escrever mais claramente modelos de replicação, o que a gente pode pensar a partir daí. Mas eu acho que, assim, desses 2 anos fica, né, o aprendizado, né, sobre essa necessidade de intersecção, essa necessidade de intersetorialidade, e sobre, né, a necessidade para pessoas que têm vidas extremamente, de novo, extremamente instáveis, extremamente desorganizadas, de um espaço, né, de um espaço e de um acolhimento para escuta, para descanso, para auto-organização, para, inclusive, fomentar o autocuidado, né? Então, enfim, acho que o meu comentário vai por aí, mas, né, também estou à disposição, né, para seguir o debate, se for o caso. Obrigada, Caetano. Bárbara? Diante de todo esse contexto do trabalho, né, do Ministério da Saúde, daí vendo um pouco do que a gente conseguiu praticar aqui, eu resumindo aqui, pensando, eu acho que tudo se resume à motivação nesse contexto, assim, eu acho que um trabalho dessa dinâmica que o Ministério permite, né, e disponibiliza para a gente poder mostrar as nossas experiências, né, a nossa rotina de trabalho, né, é interessante para a gente, além de conseguir melhorias na nossa saúde pública, mas também é motivador a gente conseguir mostrar isso, compartilhar isso, mostrar para alguém, né? Compartilhar experiências como com o Caetano, com o Pedro e outras que a gente teve a oportunidade de ver. E, ao mesmo tempo, a gente vê, então, no nível local, que realmente a motivação com as nossas equipes de saúde, a gente conseguindo motivá-las de alguma forma, prestigiá-las de alguma forma, isso também gera motivação nelas e elas também podem fazer um bom trabalho, né? Então, acho que, no meu ponto de vista, acho que a gente pode resumir como motivação e nos motiva também a seguir, né? A traçar novas estratégias para conseguir também melhorias e poder mostrar futuramente novos trabalhos. Eu acho que isso pode resumir aí a nossa percepção. Muito obrigada, Bárbara. Palavras muito impactantes, né? Emocionantes. Passar aí para o Pedro. Comentários finais, eu fico, assim, é bonito ver esse alinhamento das diretrizes aí, nacional, estaduais, municipais, né? O programa de tuberculose é um programa antigo, né? E a gente esquece, às vezes, assim, toda essa construção, né, que ele vem, uma capilaridade, assim, muito intensa, né? Como que o plano nacional, ele se reflete no estado e no município, né? Eu acho que
isso é uma constatação assim muito grata para nós, né? Que nós não somos só profissionais de saúde, acho que todos nós estamos aqui, a gente chega a ser militante, né? Militante da causa, né? Militante do SUS. Tuberculose é uma das doenças mais antigas, das mais estudadas, é um grave problema de saúde pública, né? A gente não pode esquecer isso. E meu comentário é em algumas premissas rápidas daquilo que a gente construiu, a gente defende, a gente não enxerga o programa de tuberculose hoje na cidade de Belo Horizonte e acho que no país inteiro, sem a dimensão que a APS é a porta de entrada preferencial desse sistema, né? É muito legal ver a equipe do Paternon, viu, Caetano? E eu lembro muito dos colegas do Júlia Kubitschek aqui, né? Que também é um local, poxa, nós temos o maior carinho e respeito, né? Mas o ideal é que essas pessoas sejam, no nosso entendimento, acompanhadas o mais próximo de suas casas, né? Para ter ainda menor impacto de renda, de tempo, de deslocamento, disso tudo, né? E a gente vive uma realidade também, assim, vários dos nossos pacientes chegam, né, pelo nível terciário, infelizmente alguns pelas unidades de urgência ainda, né? Então, realmente a gente não está num cenário ideal, né? É o cenário da luta do dia a dia. A interdisciplinariedade também, como comentamos, né, isso para nós está muito claro, né, a própria composição da equipe de Belo Horizonte, somos poucos, né, mas assim, temos poucos frente ao desafio, mas é um médico, uma enfermeira, uma farmacêutica, né, a Ana Cecília, a enfermeira Juliana e a assistente social, a Cleonice, né? Então, isso já traduz esse entendimento, né, assim, de como enxergamos esse cuidado. E talvez terminar, Tiene, Gabriela e demais colegas, eu estou lembrando uma frase aqui da doutora Margarete Dalcomo, né, que é uma referência também querida para nós no Brasil inteiro. Eu acho que foi da tese de doutorado dela, se não me falha a memória, mas ela fala o seguinte, que não existe paciente complicado, existe serviço desorganizado. Né? E eu falo desorganizado, talvez para mim eu traduzo isso em talvez aquele serviço que ainda não consegue, né, ou não está maduro a ponto de conseguir oportunizar aquela pessoa, né, o que de fato ela necessita. Né? Então fica aí esse desafio, né, da gente amadurecer essa construção. Muito obrigado aí pelo espaço. Obrigada, Pedro. Vou passar para a Gabriela também fazer, né, essas reflexões, né, que estamos construindo aí todos juntos. Bom, então eu gostaria de agradecer pela oportunidade de ouvir essas experiências, de conhecê-las e de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. E aí acho que a gente tentou fazer isso de uma forma a inspirar outras pessoas, né, que vão ter acesso às experiências de vocês. Então, de incentivá-los a cada vez mais pensar novas estratégias, né, para que a gente consiga caminhar aí para outros horizontes com relação à eliminação da tuberculose. Vocês têm feito isso, a gente entende a dificuldade de operacionalizar isso no dia a dia, então, seja na vigilância, seja na assistência, principalmente na articulação entre a vigilância e a assistência, diante de uma excepcionalidade sanitária que a gente acabou de passar, demanda reprimida, toda uma organização, a questão social, o contexto econômico que a gente vive, cultural, político, enfim. Então, são tantos aspectos envolvidos e quando a gente observa que tem profissionais, que tem equipes pensando em estratégias para que a gente consiga lidar com tudo isso, buscando aí, né, a melhor qualidade de cuidado e de vida dessas pessoas com tuberculose, da comunidade como um todo, é muito bonito, assim, é muito reconfortante, abastece a gente, né, de esperança e de vontade de seguir. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, espero incentivá-los cada vez mais com relação a essas estratégias e outras que virão, né, o Ministério de dar esse espaço e essa oportunidade e essa visibilidade, isso é extremamente importante, isso empodera as equipes, os profissionais, isso mostra a importância para a gestão local e isso também forma aí um tear, uma rede, né, de pessoas que se juntam e se conectam na busca do que a gente está procurando aí. Então, agradecer e parabenizar todos vocês. E estou sempre à disposição para juntos aí, né, seguirmos na busca pelo fim da tuberculose. Obrigada, Gabriela.
O tempo passou muito rápido, né, gente? Passa, assim, muito depressa. Então, realmente, a gente está finalizando aqui esse webinar. Chegaram aqui algumas outras perguntas, a gente vai passar depois para vocês, né, para os palestrantes, como a gente colocou aí para quem está nos assistindo, pelo webinar.aids.gov.br, vocês vão ter acesso também às apresentações, a gente qualifica colocando mais essas informações que foram adicionadas aqui. E a gente também vou fazer aqui minhas palavras finais, né? Agradecer a toda a equipe aqui da CGTM que está envolvida, né, com esse webinar e com essa iniciativa. A gente tem Juliana, Rafael, Suelen, Mariana, que estão aqui também acompanhando esse webinar. E colocar que essa iniciativa, né, das experiências exitosas, a gente também quer que seja algo constante, queremos continuar promovendo essa coleta, né, de informações e visibilizar. A gente parabeniza a todos também que mandaram as suas experiências, todos os 61, 61 projetos e ações que foram enviadas, não só, né, as 15 que estão aqui selecionadas, que vão fazer parte de uma publicação. Então, né, a gente também deve, nos próximos meses, estamos trabalhando, né, para isso, para que a gente também tenha essas experiências registradas em uma publicação, para que a gente reforce também essa memória, né, institucional dessas ações que estão sendo desenvolvidas. E para o Plano Nacional pelo Fim da TB, como vocês colocaram, é muito também enriquecedor, porque também nos faz enxergar, de fato, como essas estratégias ou grandes diretrizes estão sendo concretizadas na prática. E a gente falou aqui sobre essa valorização, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, né, da saúde. A gente está vendo aqui também inúmeros exemplos, né, de integração entre diferentes profissionais, entre diferentes equipes e entre diferentes níveis, né, de gestão aí de equipes. Então, a gente tem aqui, né, o serviço de vigilância atuando e o programa de TB atuando junto com as equipes assistenciais, o Hospital Partenon, né, dando exemplo ali de como que uma instituição de referência ali para a TB também consegue trazer inovação. Então, faço, né, minha também as palavras de todos vocês, o quanto que isso é motivador, o quanto que isso, né, nos faz também construir essa rede para que a gente, né, alcance esses nossos objetivos, que é qualificar a atenção no SUS, que é qualificar a atenção à pessoa e às comunidades que são afetadas, né, pela tuberculose. Então, é de fato muito gratificante, muito bom escutar vocês aqui nesse webinar. Queremos cada vez mais divulgar, né, essas experiências, então saibam que quando esse webinar ficar disponível no YouTube, a gente também usa nossas redes, usa nossas formas de comunicação para poder replicar ainda mais essas falas aqui de hoje. E queria ir finalizando, colocando também que a gente está num ciclo, né, de webinários, esse foi o primeiro, mas temos também já programado para a próxima semana, vão ser sempre às quintas-feiras, mais um webinar que também vai trazer algumas experiências exitosas dessa chamada pública e outras também que já foram apoiadas ou que a coordenação tem acompanhado aí nos últimos anos. Então, o próximo webinar, no dia 9 de março, vai ser relacionado a experiências de engajamento comunitário e parceria com a sociedade civil, um tema também muito relevante para que a gente consiga avançar, né, no controle da tuberculose. Então, convido, né, vocês aí, Caetano, Pedro, Bárbara, todos os que estão nos assistindo também a participarem. E, de novo, né, agradecer muito a Gabriela, que, né, participou aí como moderadora, ao Caetano e a toda a equipe. Fala para a Elza dar um oizinho aí, a gente ouviu a voz dela, muito bom tê-la aí também. Elza, parece que a gente quer dar um oi para você, a toda a equipe está aí. Oi, tudo bem? Todo mundo que está aí com a Bárbara e também para toda a equipe aí do Pedro, mande abraços aí para o pessoal de Belo Horizonte e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada por estarem com a gente e até a próxima quinta-feira. Não percam, a gente vai estar aqui para poder falar um pouquinho mais dessas experiências exitosas. Então, vamos finalizando o nosso webinar por aqui. Um grande abraço a todos.